Eles já sabem que a cobra vai fumar, eles sabem que o bicho vai pegar, porque é a maior contratação do futebol brasileiro. É a maior contratação do futebol brasileiro. Vou botar entre aspas aí, porque quem aguentou o Flamengo sem o Pedro? Ninguém. O Flamengo quase brigou pelo brasileiro. O Flamengo quase brigou pelo brasileiro. O Tite atrapalhou essa corrida do Flamengo no brasileiro, que começou a... Se o Felipe chegasse um pouquinho antes, né, o brasileiro também teria sido nosso. Agora, a Copa do Brasil, que foi o tiro curto, o mata-mata, ninguém segurou o Flamengo. E o Flamengo estava sem o Pedro, hein? O Flamengo estava sem o Vinha. O Vinha ainda demora um pouco mais do que o Pedro, mas a gente pode dizer que essa volta do nosso 9 bolado, ela é importantíssima, emblemática. Meu perfil é homenagem ao Queixada, o tamanho... Que isso, cara? Para com isso. Deixa o cara... Eu não gosto de zoar o Pedro com isso, não. Tá? Vivi Flamenguista aí. Bom dia, Papa. Saudações rubro-negras. Porra, bom dia, galera. Eles estão... A verdade é a seguinte, eles vão ficar desesperados, a gente vai trazer essa notícia aqui logo cedo, porque a verdade é que o Flamengo conseguiu, e isso é uma realidade, tá, gente? O Flamengo conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, da Supercopa, da Taça Guanabara, 3 títulos que o Felipe ganhou. Ah, mas Taça Guanabara, mas ganhou. Sem Pedro. Sem Pedro. E vocês imaginem se tivesse o Pedro. Vocês imaginem se tivesse o Pedro. O Felipe Luiz falou na coletiva recente, uma coletiva que eu participei, foi depois do título da Supercopa, não sei se vocês lembram, que quando o Pedro voltasse, o time ia jogar em função dele. Quem lembra do Felipe Luiz falando isso? Com o Pedro, a única diferença é que teria mais gol, o Nelô Medeiros. BH, banco do Pedro. Eu não sei, quem será o banco? Para o Pedro voltar, quem será o banco? Plata? BH? A verdade é que o Flamengo hoje tem um time com 20 titulares. A volta do Pedro está deixando os caras preocupados. Eu tenho uma pessoa que trabalha na Band, uma pessoa muito próxima inclusive também do Alê, que trabalha comigo, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima que trabalha na Band e em um momento, um tempo atrás, ela me falou o quanto incomodava lá os torcedores do Corinthians e tudo mais, o Bagre Neto e companhia, o quanto incomodava quando o Flamengo estava bem. E o que eu escuto agora de um outro amigo que trabalha na Band é que ele já falou isso. Cara, e quando o Pedro voltar? Eles já estão pensando nisso. E quando o Pedro voltar? Bem, meu amigo, tá perto. Tá perto. A Vivi falando que lembra quando o Felipe Luiz falou. Então, ele falou exatamente isso, que o Flamengo, quando o Pedro voltasse, ia jogar um estilo para ele, pensando nele. As lesões agora têm sido leves. E o que eu percebo já nesse trabalho do Fábio Marcelo, do José Luiz Rum? A importância de se perceber que sentiu uma dorzinha, tira o jogador. Sentiu, tira. Antes de lesionar mais. O que acontecia antigamente? O jogador ficava em campo, o caso do Vinha. O Vinha ficou em campo, cara. O Vinha ficou em campo. Destruiu tudo ali. A lesão dele foi seríssima. Como é que você deixa alguém com lesão multiligamentar dentro de campo jogando? Foi o que aconteceu com o Thiago Maia no passado também. Vocês lembram do Thiago Maia jogando com o joelho arrebentado? Agora, o que acontece no Flamengo?
você tem elenco, você tem base, você tem substituto. Jogador machucou um volante, tem o Alan, tem o Everton Araújo, o Alan bem agora. Você tem muitas opções. O Arrascaeta sentiu um desconforto, tem o Matheus Gonçalves, Cavadinha. O Michael sentiu, tem o Bruno Henrique, ainda mais com o Pedro lá. Tem o Cebolinha. O Plata sentiu, tem o Luiz Araújo sentiu, tem o Plata. Olha a diferença. Então, a ordem no Flamengo agora é outra. Sentiu qualquer desconforto, sai. Sai porque a sua lesão vai ser menor. Olha aí, grau 1. As lesões todas recentes aí, tudo lesão leve. É sorte? Não tem nada a ver com sorte. Tem nada a ver com sorte. Não tem nada. Eu falo isso, cara, não tem nada a ver com sorte. Eu tenho certeza que a lesão séria do Pedro foi desleixo da CBF. Foi desleixo da seleção brasileira. Foi sacanagem. Foi falta de cuidado. Eu tenho certeza que o que aconteceu com o Pedro foi falta de cuidado. E falta de cuidado, inclusive, que já quando sai daqui, de não virar para eles e falar, olha, tem um controle de carga aqui. Respeita esse controle de carga que o Pedro tá nesse controle de carga. E não passaram isso para a CBF. Não passaram que ele vinha numa sequência pesada. A questão do Vinha, por exemplo, agora falei Vinha, lembrei do Vinha. O Matias Vinha foi trauma, é diferente. Foi trauma. O Bruno Henrique também foi uma situação ali, uma temeridade. Agora, a do Pedro, mas ele tava, eu tenho certeza que a questão muscular, a sustentação, estava com problemas, tanto é que ele passava por reforço. E ele vinha numa sequência pesada. Então, se essas coisas são controladas por gente como o Fábio Marcelo, como o pessoal que está lá no Flamengo agora, no departamento médico, se isso é controlado e você, quando no menor sinal de alguma coisa poder acontecer, eles saem, segura, é o que está acontecendo. Mas então o De La Cruz não vai jogar, porque toda hora o Arrascaeta vai jogar um jogo, vai ficar 2 fora. Se tiver que fazer isso para não lesionar, ok. Contanto que a cada jogo você tenha um dos dois, se você conseguir ter um controle de carga, para num jogo ter um De La Cruz, o outro você tem o Arrascaeta, para num futuro próximo você ter os dois juntos, ok. O importante é não lesionar. O mais importante é não chegar no ponto do Pedro, no ponto do Vinha. O mais importante. O Vinha foi trauma, ok. Não tem o que evitar. O que podia evitar no caso do Vinha, que eu acabei de falar? Teve o problema? Maca, fora. Não continua no campo. O Vinha continuou no campo. O Thiago Maia, aquele problema que ele teve quando ele teve no Flamengo. Sentiu? Maca, fora. O que aconteceu com o Michael? Lesão leve. Passou o sprayzinho milagroso, que a galera gosta. Passa o spray milagroso e volta. Tá maluco, tá doido. É nessa que arrebenta. Michael sentiu. O que aconteceu? Saiu como? Maca. Maca. Sentiu? Maca. Ponto. Sprayzinho milagroso? Porra nenhuma. Sentiu? Maca. Sai do jogo. Entra outro. Entrou Cebolinha, faz o gol. Acabou. Sentiu Cebolinha, entra o Luiz Araújo. Acabou. É isso. E aí o Michael sentiu um desconforto, botou a mão na coxa. Aí, se é outra equipe, né? Vai lá com um sprayzinho, não, a gente precisa, vai. Beleza. Aí ele continua em campo, rasga, nível 3, grau 3. Foi azar. Não foi azar. Não foi azar. O sinal estava ali. Os caras que são especialistas, eles saem, maca. Levou pro vestiário, começou o tratamento, tá aí. Grau 1, lesão leve. Cebolinha, lesão leve. Daqui a pouquinho tá na área de novo. Vai jogar, e vou dizer mais, devem jogar o segundo jogo da semifinal, devem jogar a final. Por quê? Maca. Vou começar a falar isso agora. Sentiu? Maca. Bora.
É isso, pô. É simples. Planejamento, coisa que o Botafogo não tem, nem com treinador. O planejamento pode salvar o ano do Flamengo. Isso é muito importante. Olha só. Então o Pedro está próximo de voltar a jogar. Segundo o portal GE, o atacante passou por uma reavaliação no joelho esquerdo nesta segunda-feira e foi liberado para começar a se recondicionar com os preparadores físicos. Se o recondicionamento físico do jogador ocorrer como esperado, Pedro será liberado para ser utilizado pelo técnico Felipe Luiz entre o fim de março, um mês agora, e o começo de abril. O jogador vem sendo acompanhado pelo médico cirurgião Luiz Antônio Martins Vieira, parabéns aí ao doutor, e pelo diretor médico geral do Flamengo, o doutor José Luiz Runco. Parabéns ao doutor José Luiz Runco. Então, o retorno do Pedro em um mês aí, importantíssimo, tá? Que história é essa que os jogadores do Flamengo estão recebendo propostas de rivais, o Felipe Araújo? Então, o Flamengo descobriu, e a diretoria está muito incomodada com isso, informação que a gente trouxe ontem, que a gente foi procurado, inclusive, por fonte ligada à diretoria do clube. O Flamengo descobriu que os clubes rivais estão procurando os nossos jogadores e aliciando, e oferecendo salários maiores, oferecendo situações melhores, que eles não vão cumprir só para mexer com a cabeça dos nossos jogadores. É contra tudo e contra todos. Eles estão fazendo isso porque eles sabem que na bola não vai. Essa galera não vale nada. Esses antes não valem nada. Eles não valem nada. Eles estão desesperados com a volta do Pedro. Eles sabem que com a volta do Pedro, segurar o Flamengo é impossível. Eles sabem que a questão é separem as taças. Separem as taças. Eles sabem que com o retorno do Pedro, eles não conseguem mais segurar o Flamengo. Eles estão desesperados. E eles já estão iniciando essa questão de pressionar e de mexer com a cabeça dos nossos jogadores. Que os nossos jogadores sejam malandros e entendam que eles não vão honrar com essas propostas que estão fazendo. Não adianta nada chegar no jogador... Cara, não sejam burros de acreditar numa M dessa. Eles vão no jogador e falam assim, pô, força lá a saída que eu vou te oferecer 2 milhões de salário. Óbvio, se ele conseguir tirar o cara, né? Por exemplo, que está em final de contrato, que tem contrato até o final de 2025, caso do Varela, Pulgar. Mas o Flamengo já quebrou isso aí. Mas eles inflacionaram, sacanearam o Flamengo, forçaram o Flamengo a botar o salário mais alto. Aí chega nos jogadores que têm contrato menor ou multa menor e fala, força lá, que a gente vai oferecer mais salário para você aqui. O jogador acha que vai conseguir arrumar alguma coisa. O Flamengo não vai liberar, meu parceiro. O Flamengo não vai liberar. E aí, o clube não tem o dinheiro para contratar o jogador. Esse dinheiro que ele está fazendo é para o jogador forçar e ele dar de salário para o cara. O dinheiro que ele ia gastar para contratar, ele dá para... Ou seja, ele está de sacanagem. Eles estão fazendo isso de propósito. Então os jogadores do Flamengo têm que estar com a cabeça boa para entender que esses caras estão falando besteira, sacanagem, e não vão honrar, pô. Não vão honrar. São propostas irresponsáveis, como disse a diretoria do Flamengo. Propostas irresponsáveis. E os jogadores do Flamengo têm que estar vacinados contra isso. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. A hora que o Flamengo quiser fazer isso com vocês, vocês não vão aguentar, não. Porque o Flamengo vai lá e tira.